Quem aqui nasceu já evangélico numa igreja batista? Levanta a mão. Ok, pouquíssimos. Isso quer dizer que nós avançamos muito na evangelização. Nós, os batistas, há mais de 30 anos, nascemos em uma estrutura onde o culto da quarta-feira é chamado de culto doutrinar, culto de crescimento cristão. E aí é um culto muito, ou eu acho que muito pouco frequentado em toda a igreja. Algumas pessoas geralmente falam assim comigo: não, mas na Cibapa quarta-feira é bem frequentado. Não é não. Em proporcionalidade, não é. Uma igreja que tem 1.400 membros com uma frequência de 100, 150 é o mesmo que uma igreja que tem 300 membros e aí você tem 40, 50 pessoas no culto de crescimento cristão. Então, na verdade, é assim: o culto de oração e culto de doutrina é um culto que é pouco frequentado. E durante esses 11 anos, a gente tentou fazer um culto onde a gente colocava um ponto doutrinário dentro de um contexto que atraísse as pessoas para as suas necessidades. Mas a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta da profecia. Não havendo profecias, o povo se corrompe. Então, na quarta-feira, ao menos, a gente vai tentar dar um norte em 2019, que é um norte diferenciado para o culto do domingo, onde nós temos a galera do domingo e que geralmente não está nos cursos que a igreja oferece. Eles estão no pequeno grupo e ele acha que isso basta, e a gente precisa doutrinar, ou melhor, doutrinar. A palavra é doutrinar a galera do domingo, e nós aqui na quarta-feira aperfeiçoarmos aquilo em que nós cremos. O Salmo 33 diz assim, se você puder abrir a sua Bíblia, Salmo de número 33, porque eu vou falar uma temática que depois da leitura do texto eu vou explicar para os irmãos aqui. Salmo 33 nos diz assim, a partir do versículo 4, desculpem. Salmo 33, a partir do versículo 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz, Ele ama a justiça e a retidão. Amém? A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Vamos ler juntos? Vamos lá? Mas os planos do Senhor, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Você pode ler o versículo 12 comigo? Vamos lá? Como é feliz a nação dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que faz. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida mesmo em tempo de fome. Nossa esperança está no Senhor. Amém? Amém. Eu gostei de um aleluia, me inspirou. Vou dizer de novo, para ver um aleluia mais alto. Nossa esperança está no Senhor. Olha, estamos nos convertendo, vamos lá. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção.
Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém. Esse salmista era um cara crente, um cara que temia o Senhor. E queridos, hoje aqui eu quero dizer para você que nesses 11 anos, se alguma vez eu usei um sermão para atacar qualquer que fosse a crença de quem quer que fosse, seja ou fosse, não foi com a intencionalidade. Ao contrário, eu entendo que Deus ama todos os homens e todas as mulheres e anuncia que todos, em todos os lugares, se arrependam. Agora, há um dito popular que diz que todo caminho leva a Deus, que toda religião ela é válida. Bem, não é bem assim que a Bíblia diz. E por isso eu quero desde já pedir perdão àqueles que estão aqui e àqueles que talvez assistam esse sermão pela internet, porque a intenção do nosso estudo, ou dos estudos que traremos a partir de hoje nesta igreja, não é para atacar igreja A, igreja B, crença A, crença B, religião A, religião B. Não é essa a intencionalidade. No meu coração, com esse processo que nós vivemos no Brasil em função das eleições, eu entendi que o povo de Deus, que ele está nessa nação, é um povo que tem os seus princípios e valores relativizados. Ou seja, é um povo que não tem doutrina, é um povo que não sabe o que crê. Oxalá eu consiga ter o mesmo êxito que Lula Inácio da Silva teve, de criar um exército de homens e mulheres que o segue em qualquer circunstância. Não precisa ser meu seguidor, mas se eu conseguir fazer com que a minha igreja seja uma igreja formada de discípulos de Jesus, então a igreja já é preparada para enfrentar o que há de vir sobre ela. Porque nós entendemos que a nossa igreja, e como a igreja do Brasil, se tornou um evento. Mas aqui eu não vou falar de igreja, eu não vou falar de religião. Eu corro o risco de ficar numa classe restrita de poucos frequentadores de quarta-feira. Eu, como disse domingo passado, tomei a decisão de aos domingos, ao invés de falar de arroz, feijão, bife, batata frita, eu vou falar de chambari, de dobradinha, de feijoada. Então as pessoas dizem assim: duro é esse discurso de ouvir, quem poderá aguentar? Mas nós precisamos restaurar a nossa identidade. E um dos problemas da nossa nação é que Jesus, que Deus não é o Senhor dela. Nós somos uma sociedade que no seu berço e entendimento, no seu escopo de formação, pela forma como o cristianismo chegou aqui no século XVI, no século XV e século XVI, o cristianismo chegou aqui de tal forma que nós nos tornamos uma sociedade judaico-cristã. E como sociedade judaico-cristã, a nossa visão de família, a nossa visão de sociedade é pautada em princípios que vieram transpondo culturas. Com o passar do tempo, a sociedade, a Europa e agora quase todos os continentes procuram sepultar aquilo que começou na década de 80 com o movimento chamado Nova Era. Ou seja, a era do peixe passou, agora nós estamos na era do aquário. A era do cristianismo já deu, e tudo que tem pinceladas do ensinamento do cristianismo há uma conspiração cosmológica e satânica para diluir do coração do ser humano. A verdadeira e a mais perigosa apostasia que o cristianismo pode vivenciar não é aquele que diz: eu não creio em Cristo.
é aquele que crê no Cristo, mas relativiza os princípios do cristianismo. Ou somos ou não somos. Feliz é a nação cujo Deus, o Senhor, significa que nós vivemos em uma civilização, em uma sociedade idólatra. A idolatria sempre trouxe a ira de Deus. E por isso vou reforçar, meu amigo, de qualquer outra crença. A intencionalidade desse estudo não é atacar a sua crença, mas reafirmar o que nós, evangélicos, no seu compêndio teológico, nós cremos. Não é o que o crente A, B e C crer ou não crer, mas é o que é a nossa declaração doutrinária. Então eu vou pregar, não é o que o membro da minha igreja. A minha igreja está dividida nos seus princípios, nos seus valores, porque vivemos no século 21, onde as pessoas pulverizaram os princípios e relativizaram os seus valores, se autopastoreando, se auto-intitulando doutor em teologia, doutor em Bíblia, através do princípio da liberdade de pensamento, que é o certo. Porém, nós, enquanto corpo de Cristo, enquanto denominação, enquanto igreja, nós temos a nossa declaração doutrinária e nós vamos estudar o que nós cremos, enquanto instituição, enquanto organização, enquanto unidade religiosa. O caminho da idolatria. O caminho da idolatria, ele é um caminho pelo qual várias nações trilharam, e a nação de Israel também. Em 1 Samuel capítulo 12, versículo 20 a 21, você pode anotar aí no seu celular, no seu Android, ou fazer anotações, porque nós seguiremos um caminho de estudos bíblicos. Diz assim: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração, e não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. É lógico que o contexto da nação de Israel mostra que a idolatria é um pecado que o povo de Deus, através da história do Antigo Testamento, cometia repetidamente. Para aqueles que nunca leram a história do povo hebreu, o povo hebreu nasceu do paganismo. O nosso pai na fé, o pai Abraão, ele era mesopotâmico. Ele adorava as forças da natureza e também ele adorava os deuses que foram produzidos pela carência do ser humano. Quando o nosso pai Adão pecou e ele foi expulso do paraíso, ele também gerou uma nação, ou seja, um povo que não conhecia Deus. E por causa daquele contexto todo, esse povo foi perecendo, e aí ninguém mais prega sobre a Torre de Babel. Mas o fato é que Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você, Deus não desistiu do ser humano. E um dia, Deus decidiu colocar em prática o seu plano de redimir o homem do pecado, de resgatar o homem da ignorância. Deus não aguentou viver distante desse homem. Então Deus se revela a um homem chamado Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela para uma terra que eu hei de te mostrar. Olhe para mim. Abraão era como a maior parte dos brasileiros. Abraão era politeísta. A cultura do Brasil, ela é politeísta e sincretista e panteísta. A cultura panteísta, sincretista e politeísta faz com que o nosso povo seja crédulo, religioso, mas não tenha uma relação com a revelação de um único Deus. Deus pega Abraão e faz de Abraão um homem de que sai do politeísmo e ele resolve crer em um único Deus.
nasce então a cultura de que só existe um Deus, e esse Deus se revelou a Abraão. Mas apesar de todo o Velho Testamento ser a história de um Deus que se revela ao homem, no Antigo Testamento os homens mostraram a sua natureza, a sua inclinação para a idolatria. O primeiro caso registrado ocorreu na família de Jacó. Israel, que é conhecido como Israel, pouco antes dele chegar a Betel, Jacó ordenou a remoção de imagens de deuses estranhos. Me acompanhe aí na leitura de Gênesis 35, 1 e 4, que diz assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora, olha o que aqui diz o texto: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos, e as arrecadas que pendiam das suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Agora veja, Jacó é filho de Isaac, Isaac é filho de Abraão. De uma geração a uma outra geração, o povo se corrompia no entendimento da pessoa de Deus. Então o texto sagrado mostra claramente aqui a necessidade que o homem tem de se corromper. E nesse conceito claro para nós, o que nós queremos mostrar é o fascínio da idolatria. Como nós temos um fascínio por tudo que é místico. Principalmente nós, da cultura do Saci Pererê, da cultura da mula sem cabeça, nós que temos um fascínio por tudo aquilo que está ligado a folclore e chamamos isso de religião. O pior é que dentro da cultura evangélica nós também abraçamos o místico. Por isso que o segmento mais forte segmento evangélico mais forte no Brasil não é o histórico ético, é o histórico místico. É aonde nós temos a religião que mais atrai o brasileiro, é aquele que o atrai pelo fascínio, ou seja, é o camarada que cresceu com o galho de arruda, com a água benta, que cresceu acreditando em alma penada, que acredita na visitação do espírito que morreu. Ele se atrai pelos grupos que fazem uma apologia ao místico. E é por isso que nós temos uma sociedade tão esculambada como a nossa, aonde o cristão é cristão, mas ele é mau caráter, ele é trambiqueiro, ele é adúltero. Por quê? Porque ele trabalha o místico e não o ético. E aí, quem dará crédito à nossa pregação? Mas no fascínio pela idolatria, veja um homem que nós respeitamos, né? Tanto como ele foi atraído pelo fascínio. As nações pagãs que circundavam Israel cria que a adoração a vários deuses era superior à adoração a um único Deus. Em outras palavras, quanto mais deuses, melhor. E é por isso que no Brasil, para que cada estado existe um Deus, para cada município existe um Deus, porque quanto mais deuses, melhora a nossa capacidade de crença. O povo de Deus somente sofria essa influência dessas nações e constantemente queria imitar as nações pagãs. E ao invés de obedecer então ao mandamento de Deus, no sentido de se manter santo e separado delas, eles eram atraídos pelo fascínio. Sabe o que mais me encanta assim? Olha para mim, você diz assim: nós não corremos esse risco. Não, não é verdade. O povo de Israel saiu do Egito, e quando o povo de Deus saiu do Egito, está lá em Gênesis, a partir do Êxodo capítulo
3, 4 e 5 até o 10, você vai ver que o povo sai do Egito. Deus destrói e desmoraliza todos os deuses do Egito. Deus faz um grande milagre. Abre o Mar Vermelho. Eles atravessam o Mar Vermelho a pé enxuto. E quando eles chegam do outro lado, qual é a primeira coisa que eles fazem? Um bezerro de ouro. Aí você vai dizer, mas é um povo difícil. É mesmo, esse povo é você. Sou eu. Porque nós somos movidos não pelo que nós cremos, nós somos movidos pelo que nos arrepiamos, pelo que sentimos. E aí vem o erro. Quer ver um homem como Salomão? Olha o que diz o texto sagrado de Salomão. Ora, o rei Salomão amou suas mulheres, muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias. Pensa num camarada tarado. É Salomão. E cada mulher dessa, que era um jugo desigual, ele fazia uma aliança não com a mulher, ele fazia uma aliança com o povo e fazia uma aliança com a religião dela. Então, das nações que o Senhor dissera aos filhos de Israel, não ireis para elas, nem elas virão para vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus estatutos. A esta se apegou Salomão, levado pelo... Seja forte. Se tem uma coisa, um dos motivos que eu mais perco gente nessa igreja é quando já entra na hora do amor. Entre a fidelidade a Deus e o amor, a pessoa prefere o amor. Mas não é o amor ágape aqui. A palavra aqui, se fôssemos traduzir pela Septuaginta, nem vou correr o risco do hebraico que eu vou errar. Mas pelo grego, na Septuaginta, esta palavra aqui é o amor eros. Da onde veio a nossa palavra erotização, ou seja, de áreas erógenas. Então, na hora do hedonismo, na hora do prazer, o homem abre mão. E é por isso que muitos são infiéis. E Salomão, taradão, com uma libido exacerbada, compulsivo sexualmente, ele fazia aliança com as mulheres e por causa da paixão delas, ele aceitava negociar a fidelidade do seu Deus com os deuses dela. Eu sei que muitos de nós ficamos irados com o pastor Oswaldo Lobo quando ele disse uma coisa no púlpito que é verdade. Seja forte com o que eu vou dizer. Solteirinho, solteirinha. Ele diz assim, case com alguém que adora o mesmo Deus que você. Porque se você casar com alguém que não tem o mesmo Deus que você, o pai dele, que é o Deus dele, vai visitar a sua casa. Será o seu sogro. E é por isso que jugo desigual, não tem sentido nenhum jugo desigual. Por quê? A pessoa é boa, a pessoa é honesta, a pessoa tem caráter, a pessoa tem índole, a pessoa é melhor do que muitos crentes, mas a conta vai vir com juros e correção monetária, porque os filhos que você terá com essa pessoa de jugo desigual é metade de Deus e metade não é. É forte isso, né? Tomara que essa mensagem seja tirada do ar. Mas esse é um fato. É um fato. Salomão, um homem segundo o coração de Deus, que começou a vida bem, reto, que foi capaz de ter uma sabedoria fantástica de saber qual era a falsa mãe e a verdadeira mãe. Ganhou o respeito de toda a nação porque temia o Senhor, mas por causa do amor às mulheres, ele negociou a sua fidelidade a Deus. Salomão ajudou a nação de Israel a se prostituir. Salomão cooperou para que houvesse prostituição religiosa dentro da nação de Israel. Por isso, a essa se apegou Salomão. Tinha ele 700 mulheres. Gente, uma mulher só é difícil manter. Imagine 700. Não sei como ele dava conta, né, gente? Tinha que ter muito energético. Tinha ele 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres, o que é que diz o texto? E suas mulheres pervertidas
perverteram o seu coração. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, olha o que é que elas fizeram aproveitando que ele estava caduco. Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Salomão começou a seguir outros deuses, e seu coração já não era perfeito com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão começou bem e terminou mal. Salomão seguiu a Astarete, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir como fizera Davi seu pai. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Baseado nesse texto, conhecendo a história de Salomão, como a Bíblia diz, que nunca houve em toda a terra ninguém mais sábio do que Salomão, ou seja, nem antes dele nem depois dele houve ninguém como ele, mas ele caiu. Eu e você podemos cair? Sim ou não? Lógico. Nós podemos cair, e a gente começa a cair quando a gente não é fiel ao Senhor. Olha para mim, nem sempre a pessoa que está dentro da igreja, ela está com o coração do Senhor. Nem sempre. Nesse tempo edificou Salomão, olha o que ele fez: um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos amonitas. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, quase queimavam incenso e sacrificavam e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Pelo que o Senhor indignou-se contra Salomão, porquanto seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera e lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Salomão se desviou. Salomão caiu da graça. Salomão perdeu o entendimento. Um crente pode perder o entendimento. O crente pode ficar abestalhado, retardado. Ele pode se tornar alguém que um dia teve uma experiência com Deus, mas ele perdeu o sentimento. Por quê? Por causa do fascínio da idolatria. O segundo aspecto do fascínio é: os deuses pagãos das nações vizinhas de Israel não requeriam o tipo de obediência que Deus de Israel requeria. A idolatria, gente, socialmente ela é boa, porque ela não exige dos seus devotos, dos seus seguidores, nenhum tipo de conduta ética. A idolatria, ela promove o liberalismo, qualquer tipo de liberalismo. A fidelidade a Deus exige de você uma conduta que identifique você como alguém habilitado para se comunicar com Deus. Por isso Deus, por sua vez, requeria que o seu povo obedecesse aos altos padrões morais da sua lei, sem o que não haveria comunhão com Ele. Não tem como. A Bíblia diz que Deus é sol e escudo da graça e glória, e bem nenhum sonega os que andam na sua presença. A idolatria, ela é de interesse social. Por quê? Porque ela gera um comportamento inaceitável, porém recompensado por uma sociedade hedonista. Um outro fascínio da idolatria é que, por causa do elemento demoníaco da idolatria, ela às vezes oferecia as bases limitadas, benefícios materiais e físicos temporários. Eu demorei a me converter a isso. Pastor fulano pediu uma bênção a Deus tal, santo tal. Quem deu? Não foi o santo, foi o demônio. Seja forte com o que eu vou dizer, não me odeie, querido. Eu quero que você examine a luz da sua Bíblia. A única Bíblia que vai discordar, porque não foi alterado, é o mundo das Sagradas Escrituras, ou seja, o livro das Testemunhas de Jeová. Mas qualquer outra Bíblia cristã, você vai ter a mesma referência. Porque os deuses da fertilidade prometiam os nascimentos de filhos.
Os deuses do tempo, o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Chuva, prometiam as condições apropriadas para as colheitas abundantes. E os deuses da guerra prometiam proteção dos inimigos e vitória nas batalhas. Por conta disso havia um fascínio, e as entidades demoníacas aproveitavam isso. Imagina, quem que não quer receber a promessa de tais benefícios? E isso fascinou o povo de Israel também. Eu lembro logo quando eu me converti, a mãe da minha mãe na fé, uma mulher crescida na igreja batista, uma mulher ali que foi educada, doutrinada na igreja batista, mas assassinaram o filho dela. E ela se revoltou contra Deus. Que Deus esse que ela servia, que permitiu que o filho dela tivesse sido assassinado? E ela queria muito se comunicar com o seu filho. Uma vizinha disse então que o seu filho havia lhe mandado uma mensagem. E ela não hesitou em ir lá no lugar onde o espírito do filho dela ia descer para poder falar com ela. Não são poucos os cristãos que veem horóscopo ainda, que tem medo de sexta-feira 13, que não passa debaixo de uma escada, que acredita no anjo da guarda. Não são poucos aqueles ainda que acreditam literalmente e têm medo de espíritos malignos. Pessoas que não entenderam de que não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. De que nós rompemos com o paganismo e que toda revelação de Deus é as Sagradas Escrituras. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E qualquer coisa que não esteja na Bíblia, tenha por anátema. E se alguém disser que a Bíblia não é a palavra de Deus, tenha por demônios, porque a Bíblia é tudo o que você precisa saber como manual para reger a sua vida nos assuntos espirituais e qualquer outra área do seu viver. O problema é que o meu povo perece por falta de conhecimento. Benefícios materiais. Eu lembro quando eu não cria nessas coisas, sendo cristão, eu e Lídia ganhamos de presente umas pedras, sinos do vento. E aí, como batista, disseram para nós que não tinha nada a ver o sino dos ventos. E nós ganhamos de uma amiga nossa que era batista e agora era esotérica, de projeção astral. Nós colocamos na varanda da nossa casa. Quando o vento via, tocava aquele negócio lá bonito, aquelas pedrinhas batia. E a gente não conseguia entender porque a gente brigava, porque a gente se irritava. Toda tarde Lídia tinha uma dor de cabeça que não havia explicação nenhuma. E aí eu recebi a visita de um amigo nosso, e ele olhou para mim e disse assim: cara, você sabe o que significa isso? Eu falei: lindas essas pedras, né? Falei para ele: lindas, né? Ela disse: porque o diabo é lindo. Eu disse: o que é que tem a ver minhas pedras com o diabo? Ele disse: esse é o problema do povo de Deus. Nós padecemos e perecemos porque nós temos dificuldade de separar o que é de Deus e o que não é de Deus. Sabe como é o nome do diabo? Eu parei de dizer isso na igreja. O nome do diabo ele veio aqui em Palma, foi ali no cartório e mudou o nome dele. Todo mundo estava assustado com o nome dele. O nome dele todo mundo já sabia: Lúcifer, Satanás, diabo. E aí o rapaz do cartório lá do Sagramor perguntou: como é que o senhor quer se chamar? Ele disse: não, muda o meu nome, eu quero chamar agora a partir de hoje, não tem nada a ver. E o nome do diabo agora não tem nada a ver. Então nós, intelectualizados, com nossa educação superior tecnicista e míope, que não nos faz perceber absolutamente nada dentro do conhecimento bíblico, tocamos, cantamos, pregamos e trabalhamos como se fôssemos cristãos, apenas na perspectiva nominal. A Bíblia diz: errais,
porque não conheceis as Escrituras, e porque são elas que de mim testificam. A única forma de você ter uma vida cristã exemplar é pautada nas Sagradas Escrituras, porque idolatria não é apenas venerar uma imagem. Idolatria é você substituir Deus por qualquer outra coisa que não seja o senhorio dele dentro da sua vida. E aí nós temos, dentro do arraial evangélico, um índice de divórcios que é incompatível com a visão bíblica, um índice de afeminados que é incompatível com a Bíblia, um índice de adultério que é incompatível com a Bíblia, um índice de caloteiros, mentirosos, fornicários, toda conduta contrária à Sagrada Escritura nós encontramos aqui. Por quê? Por causa da idolatria. Mas como, pastor? O meu saber é maior do que o dizer da Bíblia. Errais porque não conheceis a Sagrada Escritura, e são elas que de mim testificam. Sabe o que significa isso? Que entre o que a Bíblia diz e o que eu acho é mais importante. E aí eu preciso dizer o que eu disse nos meus primeiros 3 anos como pastor desta igreja. Se você não tem 5 versículos bíblicos em 3 livros diferentes na Bíblia sobre o assunto que você acha que é doutor, você tem um diploma de herético. Você está defendendo a axiologia, a sintologia, a pensologia e não a teologia, porque teologia é o que a Bíblia diz e não o que o intérprete quer dizer sobre ela. Por isso, a natureza real da idolatria é algo que a gente precisa entender. O que é isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Qual é a natureza real da idolatria? Não se pode compreender a atração que exercia a idolatria sobre o povo de Deus e que exerce sobre nós hoje, a menos que nós compreendamos a verdadeira natureza. E eu quero, com esse pouco público que nós temos de uma comunidade que todo mundo pensa que é grande e que não é ainda, porque grande não é a quantidade numérica, nós somos grande o quanto vivemos da grandeza de Deus. E é por isso que a gente precisa entender qual é a natureza da idolatria que fez e que tem feito com que a igreja evangélica do Brasil seja tão fraca no seu poder de sal e luz da terra. A Bíblia deixa claro que o ídolo em si nada é. Quem aqui é da década de 90 vai lembrar muito bem que foi na década de 90, né? Eu estou com um problema de memória, mas estou tomando uns comprimidinhos. Que o cara lá da IURD deu um chutinho nas Santas, lembra desse evento? Lembra? Olhe para mim. Se você que é evangélico fica contra um irmão seu na fé, nosso caráter é duvidoso. Eu posso não concordar com o comportamento do meu irmão na fé, mas nunca que eu vou dar a mão para o ímpio contra meu irmão na fé. Estou fazendo apologia não, viu? Pastor, o bispo Edir Macedo não me deu nada para isso, nada. Mas o mundo idólatra juntou força para destruir a universal do reino de Deus. Porque a universal do reino de Deus fez o que eu e você deveríamos ter feito e nós não fizemos. A Igreja Universal foi a única religião que fechou todos os cinemas pornográficos desta nação. Nenhuma outra nação fechou prostíbulo como a Igreja Universal. Nenhuma outra denominação fechou terreiros de umbanda como a Igreja Universal. Nenhuma outra instituição provocou a fúria de Satanás como a IURD fez. Eu posso não concordar com os métodos, mas que o capeta levou fogo, levou. Eu posso não concordar com a teologia da prosperidade, mas eu não posso
não posso somar com o ímpio. Sabe por quê? Porque a indústria da religião, ela disse que ele era mercenário, que ele estava tirando dinheiro do povo, que ele estava extorquindo a fé do povo. E o que é que a igreja majoritária faz? Quanto que você acha que é para um fiel casar na igreja? Quanto que você acha que, se esse Brasil todo se converter, a indústria da vela, a indústria das medalhas, a indústria das imagens vão perder? Por que você acha que os homens se levantaram contra Paulo quando Paulo expulsou o demônio da pitonisa? Qual era a fúria deles? Eles passaram a perder, eles não lucrariam mais com a possessão daquela mulher, porque ela era adivinhadora. E quiromancia, colocar as cartas, dar um passe por desculpe, gente, todos os eventos desse Brasil, todos os eventos religiosos, eles sustentam a indústria da religião, o turismo religioso. Acabar com os eventos, sem querer de dar nome, estou me segurando para não dar, gente, seja forte. Acabar com o dia do padroeiro, perde a rede hoteleira, perde a indústria das velas, perde a indústria, todas as indústrias, perde tudo, porque religião está lucro. Então não é só a IURD, não são os batistas, não somos só nós que movimentamos dinheiro. O Brasil religioso movimenta a indústria da religião. Mas o que nós fazemos? Olhe para mim, vou lhe dar uma ilustração rápida. Roma, história, né? Eu sei muita gente aqui que é estudioso sabe muito bem disso. Roma odiava os judeus. Os judeus odiavam Roma. Me dá um inimigo comum aos dois apareceu. Dois inimigos deram as mãos para destruir um inimigo comum, Jesus Cristo. Então a gente tem que parar de ser alienado, de ser burro e querer ficar atacando servos de Deus, homens de Deus. Não é ser conivente com a cumplicidade nem com o pecado, mas não abra sua boca para promover o inferno. Promova a graça do Senhor Jesus. Se você não entende a obra da libertação, se você não entende a obra da cura, se você não concorda com o homem do chapéu, se você não concorda com o bispo carequinha, então, meu querido, vá orar e clame ao seu Deus, que é o Senhor da causa. Mas não fique se unindo ao ímpio, porque o ímpio está dizendo assim para você: cara, aquele cara está... E você desce a lenha, porque ele não é da sua denominação. Esse mesmo ímpio que está comungando com você para metralhar o cara da outra denominação, um dia ele vai metralhar o seu pastor e a sua igreja. Quando nós tivermos coragem de defender os nossos pontos éticos, porque os nossos pontos éticos a sociedade detesta. A sociedade não suporta. Jeremias capítulo 2, versículo 11 diz assim: acaso trocou alguma nação os seus deuses, que contudo não são deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Eu gosto de Jeremias 16, 20, não sei se eu coloquei aqui, mas diz assim: pode um homem fazer para si deuses? Esses tais não são deuses, não são. Eu e você sabemos disso, eu e você sabemos. E não me venha com a ideia de que, não, mas nós não adoramos, é apenas uma representação, é apenas uma figura. É idolatria. Êxodo capítulo 20: não farás para ti imagem de escultura alguma, e nem se prostrarás diante dela. Pastor, o senhor não devia dizer isso, porque eu trouxe meu amigo hoje aqui na igreja. Não, eu não estou atacando, eu estou falando o que nós cremos,
Porque durante muitos anos a gente se tornou um povo frouxo, de não dizer o que a gente crê, para não ser inconveniente. Então é melhor não ser inconveniente do que ser uma falsa testemunha. Tem que ser com jeitinho. Esse é o problema nosso, é o jeitinho. O ídolo é meramente um pedaço de madeira. Você pode ler comigo? Vamos lá juntos? O ídolo não tem nenhum poder de si mesmo. E todos nós que estamos aqui sabemos disso. Só não temos coragem de dizer, com medo da retaliação. É ou não é? A gente só não diz porque tem medo da retaliação. Não, porque eu quero ganhar ele para Cristo. Você ganha omitindo a verdade? Você ganha pela credibilidade do seu caráter. Porque nesta cultura nossa, quem tem coragem de dizer o que pensa é tido como grosso, fascista, terrorista, nazista. Porque tem coragem de dizer o que pensa. Porque o nosso protocolo é de demagogo, hipócrita, fingido, larápio. E a gente perece. Samuel chama os ídolos de vaidades. Profeta Samuel, não é o pastor Valmir. Veja lá na 1 Samuel capítulo 12, versículo 21, que diz: e não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam, e tão pouco vos livrarão, porque vaidades são. Paulo declara expressamente, mais ainda, gente, eu não sei se eu vi no livro de história, História dos Hebreus, Flávio José, tentando descrever o apóstolo Paulo, diz que o apóstolo Paulo era do tamanho do pastor Cleves, carequinha e narigudinho. E eu imaginei, meu Deus, e com toda essa ousadia, que o apóstolo Paulo chega em 1 Coríntios 8,4, ele diz: quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, o que não há outro Deus, senão um só. Não há outro nome debaixo do céu e em cima da terra pelo qual importa que sejamos salvos. Bem que eu queria morrer e vocês atribuíram um milagre a mim e me canonizaram e eu nunca mais ser esquecido. Eu acho que ficaria top uma imagenzinha minha ali naquela parede ali. Mas a Bíblia diz que só existe um Deus. Amém? Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só existe um que morreu que nasceu e não teve o pecado, e morreu e ressuscitou, e no sepulcro está escrito: não está aqui, ressuscitou. É o seu Deus, é o meu Deus, é por isso que Ele é o meu e o seu Salvador. E a gente tem vergonha de fazer essa defesa. É engraçado, né? A gente tem vergonha. Paulo diz em 1 Coríntios 10, versículos 19 e 20: mas que digo? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas ao que, gente? Não, gente, não foi eu que disse, foi Paulo. E não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Forte isso, né? Eu sei que você vai sair daqui orando pela sua família e pelos seus parentes. Porque agora você entendeu que por trás de todos os ídolos tem um demônio, espíritos malignos, que é onde está a resposta que você está procurando. Por que tanta dor, tanto sofrimento, tanta tristeza, tanta miséria? Porque aonde há demônios tem destruição. Aonde tem demônio
tem doença sem diagnóstico. Aonde tem demônio, tem miséria. Aonde tem demônio, tem intriga. E eles estão por trás da idolatria. Por esta razão, os salmistas e os profetas frequentemente zombavam dos ídolos. Não somos nós. O texto sagrado mostra exatamente isso. Veja o que diz o Salmo de número 115. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Isso é ótimo para evangelizar. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhante a eles, sejam os que fazem e todos os que nele confiam. Você pode dizer misericórdia? Curve a sua cabeça. Pense numa pessoa que precisa se libertar desse engano. Ore por ela agora. Queria que você orasse por essa pessoa. Eu saí de lá e você também saiu de lá. E nós precisamos orar agora por eles, em nome de Jesus. Peça para Deus. Pai, em nome de Jesus. O Senhor ama todo homem e toda mulher, nesta cidade, nesse estado, nessa nação. O Senhor ama nossos pais. E às vezes nós estamos pagando e sofrendo, porque anos de idolatria, e a tua palavra diz que os pais chuparam as uvas, mas os filhos ficaram com os dentes manchados. Pai, em nome de Jesus, tire toda a cegueira espiritual da minha tia, do meu tio, dos nossos tios, dos nossos pais, dos nossos irmãos, daquele que nós amamos, ó Pai. Nós não aceitamos que o Deus desse século, que tem cegado o entendimento deles, não lhes permita os enxergar a verdade. E toda a filosofia religiosa enganadora, nós destruímos pela fé agora em nome de Jesus. Nos ensine a amá-los em todo o tempo. Nos ensine a entender que o Senhor se revelou a Abraão, se revelou a Davi, se revelou ao Senhor, meu Deus, a Jacó, se revelou a nós e vai se revelar, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O problema do Brasil é a idolatria, Senhor. A idolatria traz corrupção. A idolatria traz engano. A idolatria traz injustiça. A idolatria traz impunidade. A idolatria traz prostituição. A idolatria traz vícios. A idolatria traz guerras, pelejas e disputas. Nós queremos essa nação para Cristo, Senhor. E a tua palavra diz: pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Nós pedimos o Brasil para Deus. Nós pedimos o Brasil para Jesus. Pai, agora, Deus, nós pedimos que o Senhor, que é sol e escudo da graça e glória, e bem nenhum sonega os que andam na tua presença, ouça a oração deste lugar e tire de nós qualquer situação, ou nos tire da posição que o Senhor não quer que nós estejamos, porque o Senhor não nos deu outro espírito, senão um espírito de coragem, de moderação e de força, em nome de Jesus, amém. Deixa eu dizer para você, o Salmo 135 diz assim, põe aí para mim, Ana, Salmo 135, lá na minha tela novamente. Olha que diz procurando assim: os ídolos das nações são prata e ouro. Ele repete: obra das mãos dos homens, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há sopro algum na sua boca. Semelhantemente, a ele se tornarão os que os fazem e todos os que nele confiam. Então está na Bíblia. Quando nós entendemos esse conceito, claro, a gente começa a entender o que a Bíblia quer falar para mim e para você, que por trás de toda idolatria, e isso eu quero enfatizar para você, posso soltar a próxima tela?
Por trás de toda idolatria, há demônios que são seres sobrenaturais, controlados pelos demônios. Tanto Moisés quanto os salmistas associam os falsos deuses com demônios. Não é forte isso, gente? Oxalá queira que Deus abra os seus olhos que estão aqui. Moisés escreve em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17, ele diz: ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus, a deuses que não haviam conhecido, deuses novos, que apareceram há pouco, aos quais os vossos pais não temeram. Note que o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios a respeito dessas coisas, e ele diz assim, Paulo é muito forte, versículo 20, ele diz: as coisas que os gentios sacrificam os demônios e não a Deus. Em outras palavras, eu quero dizer assim, que o poder que age, olhe bem, seja forte, e você vai ter todo o direito de discordar de mim, mas você vai ter que discordar da Bíblia. E não importa se você concorde comigo ou não, uma coisa eu decidi: não vou deixar de dizer a verdade, para, se possível, salvar alguns. O poder que age por trás da idolatria é o dos demônios, os quais têm muito poder sobre o mundo e os que são deles. O cristão sabe com certeza que o poder de Jesus Cristo é maior do que todos os demônios, amém? Porque a Bíblia diz que não existe outro nome debaixo do céu, nem em cima da terra, pelo qual importa que você seja salvo dessa idolatria, desse ato demoníaco. O Brasil está debaixo de uma atmosfera extremamente demonizadora, e os demônios só não destroem essa nação, porque Deus ainda colocou nessa nação a igreja do Senhor Jesus Cristo, e muitos não se dobraram ainda a Baal. A igreja tem orado, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Satanás, como Deus desse século, ele tem cegado o entendimento das pessoas. Então ele tem poder para produzir falsos milagres, poder para produzir sinais e maravilhas. A ênfase que nós queremos dizer é que ele tem poder para proporcionar às pessoas benefícios. E esses benefícios físicos e materiais, sem dúvida, contribuem para que haja prosperidade dos ímpios. Abacuque ficou frustrado. Deus, por que o ímpio prospera? E Deus respondeu para ele o que ele responde para mim e para você nessa noite: o meu justo não vai viver pelo que ele angaria neste mundo. A prosperidade material não diz que você está bem. O teu caráter cristão diz se você está bem. O teu sucesso profissional não diz que você é do Senhor, mas o teu poder de testemunhar quem é o Senhor diz de quem você é filho. E Deus disse para Abacuque: o meu justo, Abacuque, não viverá pelo que tem, viverá pela fé. Por isso mais vale o pouco que o justo tem do que a riqueza de muitos ímpios. Esse é o homem temente ao Senhor. Pode soltar o próximo. A correlação entre a idolatria e os demônios vê-se mais claramente quando nós percebemos a estreita vinculação entre as práticas religiosas pagãs. Me perdoe se eu vou te ofender, mas práticas que envolvem o espiritismo, a magia negra, a leitura da sorte, a feitiçaria, a bruxaria, a necromancia e coisas semelhantes como essas, mostra claramente a influência dos demônios na minha vida, na sua casa, na minha casa. Fizemos uma caravana, um grupo de seminaristas, eu fazia parte, fomos para Salvador. Em Salvador nós visitamos várias igrejas, e muita gente, parente de pessoas evangélicas que gostaram muito da gente,
nos deram vários presentes. E nós recebemos aqueles presentes. Camisas em inglês que a gente não sabia o que era. Camisas com desenhos. Fintinha do Senhor do Bonfim. Lembrancinhas de várias coisas. Nós voltamos para João Pessoa, na Paraíba. Voltamos para o seminário. E o inferno tomou conta do internato. Nós brigávamos uns com os outros. Pedíamos perdão, nos consertávamos, brigávamos de noite, muitos caíram doentes. À noite parecia o seminário, era um vão enorme, onde deitava 60 rapazes como se fosse um alojamento. E nós tínhamos uma noite de terror, alguns gritavam à noite, deliravam, urravam. E um dia, tia Vilsa, que dorme no Senhor, era uma ex-freira, diretora do internato, ela subiu, acendeu a luz, fez todo mundo acordar, e ela diz: há ídolos guardados entre vocês, e por isso há uma base legal para Satanás estar agindo. O que vocês receberam de presente da titia, do vovô, da vovó, e que você não quis ser delicado, mas recebeu algo que está trazendo legalidade para espíritos malignos estarem aqui. Vamos fazer uma vasculha. Pensa no tanto de coisa que a gente tirou, coisas com mensagens subliminares, coisas ocultas, tenebrosas, aquela caveirinha simples, aquilo lá, aquela mensagem. Fizemos uma fogueira. E um dos nossos colegas, na hora que tocamos fogo, ficou endemoniado. Mas é crente. Epa, não quero entrar nessa questão teológica. Mas quando você adultera, foi um anjo ou foi um demônio que levou você para o adultério? Quando você rouba, é um anjo ou um demônio que levou você para roubar? Quando você desce a lenha em alguém, é um anjo ou um demônio que está dizendo: use a língua para falar mal do outro? Quando você faz todo tipo de besteira que contraria os seus princípios, é um anjo ou um demônio? Agora você responde: um crente que você se considera crente pode ser inspirado por um demônio ou por um anjo? Depende. Quanto tempo você gasta com as coisas de Deus e quanto tempo você gasta com as coisas que não são de Deus. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Você alimenta a sua alma com o quê? E de quê? Solta aí o próximo. Próxima tela. Eu quero dizer para você esse versículo aí. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho e a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agogueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Quer ver um exemplo claro? Quando, por exemplo, Saul pediu à feiticeira que fizesse subir Samuel. Pode soltar a próxima. Não, volta lá, pode passar mais. Isso aí. Pediu a feiticeira subir Samuel dentre os mortos. O que ela viu ali foi um espírito subindo da terra. Tem crente que diz: olha aqui, pastor, o senhor disse que o morto não pode voltar a Samuel. O texto não diz que era Samuel. O texto diz que Samuel, no fascínio de falar com os espíritos, ele entendeu ser Samuel. E a golpista espiritualizada disse: é ele mesmo. Foi um espírito subindo da terra representando Samuel. Ele viu, foi um demônio subindo do inferno. Seu tio apareceu para você, não era seu tio não, era um demônio. Sua mãe apareceu para você depois de morto, não era sua mãe não, era um demônio. Ah, mas minha tia mandou escrever, trouxe para mim uma carta psicografada. Não foi sua tia, sua mãe, sua irmã, foi um demônio.
para te prender na ignorância da idolatria. Porque morreu, segues o juízo, ninguém volta a essa terra. Mas pastor, eu estou sendo assombrado. Confesse o seu pecado e deixe, e você alcançará a misericórdia. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pastor, meu anjo da guarda. Você não tem anjo da guarda. Fiquei nervoso. Você tem dezenas, centenas de anjos que Deus deu ordem para te guardar. Pastor, quando eu morrer eu vou para o purgatório. O purgatório é aqui. Deus está limpando a sua alma aqui. Se você aceitar Jesus aqui, você vai para o céu. Se você não aceitar Ele aqui, você vai para o inferno. E ninguém vai lhe tirar de lá. Porque Ele veio e morreu para que você não precise padecer com os seus pecados. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu por você. A conexão é clara. O Novo Testamento é claro quando ele traz para nós um conceito mais forte do que a idolatria. Eu não sei se você vai voltar quarta-feira, mas venha que eu tenho que lhe ensinar mais algumas coisas. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: não, isso foi só a introdução. Fala para ele, foi só a introdução.